disse que não. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jó, capítulo 1, os versos 20 a 22. Jó, capítulo 1, os versos 20 a 22. Você está passando um momento difícil na sua vida? Seja de luta, de enfermidade, o roubo de iPhone, celular. Hoje o meu genro passou por isso. O celular dele foi roubado. Um iPhone. Então é um prejuízo enorme. Hoje é uma ferramenta de trabalho. E ele viajou para Sorocaba com essa tristeza aí. A Isabel teve que fazer o boletim de ocorrência. Mas você já passou por alguma situação assim de roubo, de furto, de um problema familiar, uma briga entre os pais, uma situação assim que muito pesada, uma luta muito grande, uma decepção, uma traição, uma bomba que estourou na sua vida, uma notícia tão ruim. E muitas vezes uma notícia ruim é acompanhada de outra notícia ruim. Você está se recuperando de uma, vem outra. E você muitas vezes se pergunta: Deus, até quando? O que fazer quando tudo parece desabar na sua vida? Como reagir quando tudo parece que está dizendo não para você? Vamos ler o texto, Jó, capítulo 1, versos 20 a 22. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. 22. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Vamos orar? Deus querido, Pai amado, todos nós aqui, sem exceção, já passamos momentos dificílimos, desafiadores, momentos que pensávamos que não iríamos aguentar, momentos que foram além das nossas próprias forças. E, Pai, pode ser que hoje à noite, hoje alguém que esteja nos ouvindo, esteja passando uma situação irremediável, uma situação que parece que não tem solução. Parece que o mar não vai se abrir, parece que tudo se levanta contra. Mas Deus, através da Tua palavra, da ação do Teu Santo Espírito, fala aos nossos corações, tranquiliza-nos, Senhor, que entendamos que o Senhor está no controle de tudo, como soberano, que o Senhor é poderoso para reverter toda e qualquer situação. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, há uma pregação no Brasil que fala que quando você vai para Jesus, você nunca mais vai ter problema. Só que não é compatível com a Bíblia. O que Jesus nos garante é força, graça, mas enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter lutas, vamos ter dificuldades. Muitas vezes nós não vamos entender o porquê. Se você quiser perguntar o porquê, você muitas vezes vai se sentir mais arrasado ainda. Tem momentos em que você vai dizer: Deus, só vem com a Tua graça, com o Teu conforto. Nessa hora eu preciso de Ti, do Teu socorro, da Tua ajuda. Tudo desabou na vida de Jó. Queridos, tem pessoas que já nascem com a vida arruinada.
eu posso dizer que o que eu me lembro de um lar, ele já foi um lar complicado, de brigas, de confusões. Eu me lembro de morar numa casa de tábua e chão batido. Eu me lembro que nunca tinha ganhado brinquedo, nunca se comemorou aniversário. Eu me lembro que meu pai falou com orgulho que o presente que se dá para um homem é uma enxada e uma pá. E desde pequeno trabalhando, desde pequeno envolvido no trabalho. Interessante que a Isabelle, ouvindo a mensagem, ela compartilhou comigo, nem pedi autorização dela para isso, mas ela disse que no momento que o pastor Vanderlei, mais conhecido como pastor Lelei, lá de Paraíso, pregava sobre liberar perdão para o pai, e ali muitos adolescentes, jovens, enfrentam uma luta, né? Às vezes o pai quer corrigir, o pai quer orientar, mas muitas vezes o filho não entende. Então o pastor trouxe uma mensagem para liberar perdão para a mãe, para o pai. E a Isabelle então disse, compartilhou comigo, com a Neuza, que no momento que ela disse, eu vou precisar liberar perdão para o meu pai. Ela disse, meu pai, quer dizer, eu sou ser humano, viu? Muitas vezes corrigindo a Isabelle e o Johan, eu também não acertei, eu peço perdão para eles. Tem que ter essa humildade. Mesmo os amando, muitas vezes, pode ser que eu exagerei em algum momento. Mas ela não conseguiu lembrar algo que ela pudesse me perdoar. Mas o que veio na mente dela foi exatamente assim. A imagem de um menino, um cabelo, porque ela já viu fotos quando eu era garotinho, cabelo loirinho, e ela falando assim para o meu pai, o avô dela, vô, ele é apenas uma criança, para de bater nele, deixa ele brincar um pouco. E aquilo ali, claro, me comoveu, estou me segurando aqui para não me derramar em lágrimas, mas como tocou meu coração. Então, queridos, quantas vezes nós já nascemos num lar, ou diante de uma situação complicadíssima, e quando você não tem a direção de Deus, ou não tem a noção de Deus, você fica sofrendo até que você encontra Jesus, libera perdão, quebra as cadeias, e vai para frente. O inimigo quer te prender de todas as formas, mas Jesus quebra todas as cadeias. Em outros momentos, nos parece a história de Jó. De repente pode ser a sua história. Você já tem recursos, tem uma vida estável. Jó tinha tudo estabilizado, muito dinheiro, era o homem mais rico do Oriente. Só que num dado momento ele começou a perder tudo, de uma hora para outra. Perdeu todos os bens. Veio o mensageiro e disse, olha, os sabeus levaram os seus animais embora, os caldeus se levantaram, mataram os servos, levaram também o gado embora. Seus filhos estavam celebrando na casa do seu filho mais velho, bateu um vento, derrubou a casa e os matou. Só eu sobrevivi para trazer para você a notícia. Jó foi recebendo uma notícia ruim atrás da outra. Quando nós olhamos para a história de Jó, nós nos identificamos, porque quantas vezes você recebe uma notícia ruim, está se recuperando, vem outra bomba, e você se pergunta assim, mas até quando? Como é que eu vou aguentar isso? Jó, ele foi acometido de uma enfermidade, de feridas, que cobriu o corpo dele, desde a planta dos pés até o cume da cabeça. Quando você tem algum tipo de ferida, e ela está infeccionada, isso
aqui nós temos estudantes de medicina, né? Já temos gente no internato, mas não precisa ser um médico, um doutor, uma doutora, para saber que quando você tem uma infecção, você fica abatido fisicamente. Você fica fraco. Mas como assim? Então, diante de tanta notícia ruim, veio a fraqueza física. Fraqueza física. Eu sei que por mais que tenha alguém aqui que esteja sofrendo ou recebendo notícias não muito boas, parece que Jó ganha de todos nós, ganha entre aspas, né? Ele perdeu mais do que nós. Aqui na nossa versão, a mulher ainda fala, por que você persiste, amaldiçoa Deus e morre de uma vez? Gente, o que é isso? E qual foi a reação de Jó? Como ele reagiu? Acrescente-se a isso ainda, que a religião da época, quando olhou para Jó, o condenou. E disse assim, você está recebendo isso porque, de alguma forma, você pecou. Será que não dói também tanto quanto as demais perdas, você ouvir dos seus amigos, que deveriam continuar ali, te apoiando, estando ao seu lado, mas com palavras acusatórias? Porque a religião da época entendia o seguinte, Deus é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, Deus que deu a Jó toda essa estabilidade financeira, as riquezas. E se Deus tirou de Jó, porque alguma coisa ele fez de errado. E gente, não há dor que nos machuca mais do que essa de uma acusação de algo que você não fez. E principalmente quando você está sofrendo. E Jó vai dizer, eu aguardo no Senhor, estou esperando em Deus. Então vamos ver João 16:33, que fala sobre isso. Jesus falou aos seus discípulos, fala para nós também. Jesus diz assim, falei essas coisas, João 16:33, para que em mim, em Jesus, vocês tenham paz. Gente, a nossa paz não está em nada, mas a nossa paz está em Jesus, em Jesus. No mundo, vocês passam por aflições, vocês vão passar por aflições. E qual a palavra de Jesus? Mas tenham coragem, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Primeiro ponto que nós aprendemos com o texto que lemos de Jó. Está passando tanta luta, o diabo quer arrancar dos meus lábios, quer arrancar de você reclamação. E você pensa até que é uma coisa justa. E você começa a falar, Deus, por que comigo? Ou seja, pode ser qualquer um, menos comigo. Deus, por que só coisa ruim acontece comigo? Exagero. O inimigo quer levantar isso de nós. Será que conseguiu isso de Jó? Olha o que diz Jó 1:20. Ao ouvir isso, os relatos das perdas, de tudo que estava acontecendo com ele, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Pastor, o que significa isso? Que ele estava se humilhando perante Deus. Ele estava se derramando diante de Deus. A verdadeira resistência espiritual começa quando paramos de reclamar com Deus e passamos a nos render com sinceridade diante dele. Por mais que eu sofra, por mais que passemos por lutas,
por desafios, se renda diante de Deus. Desde a pandemia, com tantas lutas, tantas dificuldades pessoais, olhando para a igreja, os desafios da igreja, Deus me levou, desde então, a me levantar todas as madrugadas, todas elas, 3 horas da madrugada, para orar pela igreja, orar pela cidade, orar pela minha vida. Queridos, então Jó se derramou diante de Deus. Quando Deus olha para Jó fazendo isso, como Deus reage? Como o inimigo reage? Ué, mas esse camarada parece uma vara flexível, é frágil, enverga, é um bambu, mas ele não quebra. Não quebra, porque a nossa estabilidade é Jesus. Então não se deixe quebrar. Tudo pode ser tirado de nós, menos a nossa confiança. Presta atenção, algo muito importante. Nós pensamos que temos o controle. Queremos o controle. Mas você vai descobrir na vida que a única coisa que você tem controle absoluto é o quanto você confia em Deus. É o quanto você confia em Deus. Está na hora de você dizer: Deus, aumenta a minha fé. Eu dependo de Ti. Não vai ser uma notícia ruim. Não vai ser um roubo. Não vai ser uma traição. Não vai ser uma bomba que explodiu na minha casa. Eu me volto para Ti, eu me humilho perante Ti, tenha misericórdia de mim. Segundo lugar que eu quero destacar nesses 3 versículos, no contexto da história de Jó: adore a Deus ao invés de reclamar. Adore a Deus ao invés de reclamar. Comece a glorificar a Deus, coloque hinos de gratidão. Deus, eu te louvo, eu te engrandeço, eu te adoro. Eu nasci foi para te adorar. Olha o que diz o texto de Jó 1, capítulo 20, a segunda parte do versículo 20 e o 21. Prostrou-se em terra e adorou. Adorou a Deus, prostrou-se em terra. Qual foi a última vez que você colocou a sua cara no chão? Que você se prostrou? E ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. Ou seja, eu não me apego a nada. Eu reconheço que tudo que vem na minha mão, tudo que o Senhor me capacita, é bondade dEle, tudo é dEle, eu só administro, porque eu não trouxe nada para esse mundo e não vou levar nada material desse mundo. Eu não estou preso, apegado a coisas materiais. Eu estou me apegado a Deus e administrar todas as coisas com seriedade, com o melhor de mim. Não desfazer daquilo que Deus coloca diante de mim, mas não fazendo dessas coisas: eu perdi isso, estou perdido. Não. Eu não posso perder a comunhão com Deus, eu não posso perder a minha adoração a Deus, de me prostrar diante de Deus. E ele vai declarar algo profundo, porque sabe onde Deus tira o melhor de nós, por incrível que pareça, muitas vezes é no sofrimento. Que não apareça o pior de nós, mas o melhor. Jó vai dizer: o Senhor me deu, o Senhor o tomou. Aí você vai dizer: mas não foi Deus que tomou, foram os sabeus, os caldeus, o vento que... Mas é a visão de que Deus está no controle, Deus permitiu, Deus deu e Deus tirou. E aí o que ele fala? Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor.
Eu posso olhar a minha história familiar e ficar o tempo todo, e provavelmente eu não estaria vivo até hoje. Provavelmente me tornaria um bandido. Provavelmente teria arrasado a minha vida, não teria conhecido a mulher da minha vida, não teria os filhos maravilhosos que eu tenho. Mas Deus é tão misericordioso que me tirou da lama, do tremedal, e colocou meus pés sobre a rocha. Deus é tão poderoso que nele eu pude ressignificar a minha vida. Você pode olhar para a sua história e ficar lamentando e dizendo: aconteceu um absurdo na minha vida, estou perdido. Ou você pode olhar para a sua dor e dizer: Deus não desperdiça nenhuma dor. Através dessa dor eu fui curado, e eu vou poder curar muitas outras pessoas. O diabo não vai levar essa, mas toda a glória vai ser para Jesus. E eu vou declarar o meu amor por Ele em toda e qualquer situação. Não importam as circunstâncias, adorarei. A adoração, queridos, é um ato de fé que transcende o sofrimento. A adoração vai além do sofrimento. Eu posso adorar dizendo: Deus, eu estou chorando. Deus, eu fui machucado. Deus, está difícil. Mas Deus, eu te glorifico. Eu te exalto, Deus. Eu te exalto, Deus. A adoração silencia o espírito da murmuração. Acaba com aquela coisa: porque não sei o quê, por que foi acontecer comigo? Não importa o que aconteça, toda adoração é dele, é para ele. Terceiro e último lugar, honre a Deus com a sua integridade, com todo o seu ser. O diabo pode levar muita coisa de você. O sofrimento pode atingir qualquer um de nós, mas não vai tirar a nossa integridade, a nossa honra, o nosso compromisso de amar a Deus. Jó capítulo 1, verso 22. Em tudo isto, tudo que aconteceu com Jó, não pecou. O propósito do diabo era que ele pecasse, nem atribuiu a Deus falta alguma. Que da sua boca, dos seus lábios, não saia nenhuma palavra de colocar em Deus algum tipo de falta, de murmuração. Queridos, nós não temos ideia da devassidão, do pecado no ser humano, o que provocou. O sofrimento é algo inerente a nós, que nós não entendemos, mas o que nós entendemos é que Jesus poderia não ter sofrido, nunca pecou, não precisava vir a esse mundo, mas Ele sofreu toda a dor, e assumiu sobre si o pecado de todos nós. Ele que é santo, que é puro, e Ele fez isso por amor. Por amor. Ele sabe o que é sofrer, porque Ele é servo sofredor. E a Bíblia fala que pelas suas feridas nós somos sarados. Por mais que você tenha sofrido, por mais que você sofra, nenhuma dor minha e sua se compara com a dor de Jesus. E Ele poderia evitá-la, mas Ele assumiu de uma forma graciosa, amorosa, por amor a mim e a você. A integridade se revela quando escolhemos confiar mais em quem Deus é do que naquilo que estamos vivendo. O que Jó vai dizer lá no final? Capítulo 42. Eu o conhecia de ouvir falar, mas agora te veem os meus olhos.
Oséias vai dizer que Deus nos leva ao deserto para falar o nosso coração. C.S. Lewis vai dizer que o megafone de Deus é a dor. Muitas vezes Deus está falando com você, você não ouve. Muitas vezes Ele permite a dor, que aí você, oh meu Deus, o que está acontecendo? Eu sei que muitas vezes o sofrimento acontece, como no caso de Jó, sem que ele tenha pecado. Mas muitas vezes também tem gente que planta vento e colhe tempestade. Ainda vai reclamar com Deus. Uma pessoa que tem uma vida promíscua, acaba tendo uma doença transmissível. Ela vai dizer, ah Deus, por que o Senhor permitiu? Mas a pessoa que colheu. Então veja o que você está plantando. Deus é tão bom, tão maravilhoso, tão amoroso, que Ele permite que você faça as suas escolhas. Mas Ele é tão justo, que eu e você vamos colher daquilo que nós plantamos. A integridade sustentada na dor se transforma em fundamento para aquilo que Deus ainda fará no futuro. O que significa isso? Que pela dor Deus está formando o nosso caráter. Eu gosto dessa expressão que quando o ourives vê que a prata ficou no ponto certo, pura, é quando ele põe fogo nela, uma temperatura alta. Ele olha para ela, ele consegue se ver. É como se fosse um espelho. E aí, por mais que você passe por dor, por mais que a temperatura seja alta, que Jesus possa olhar para mim e para você e possa dizer, eu estou me vendo em você. Estou vendo o meu caráter formado em você. O que desabou na sua vida? Quando tudo diz que não, como você reage? O que você tem feito ao olhar ao seu redor e só contemplar os escombros, as lutas da sua vida? Deus quer curar o seu coração. Ferido, machucado, adoecido e amargurado. Deus quer curar. Jó vai dizer lá no capítulo 42, verso 5. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó 19, 25. No meio da luta, ele vai dizer, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra.